Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Lógica e Filosofia, e hoje nós temos mais uma aula para o EAD, o AB, da licenciatura em Filosofia da UFPEL. Hoje nós vamos falar sobre o Círculo de Viena, e eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu vou usar como material o meu livro Significado em Frege e Carnap, onde eu aponto aqui o contexto histórico do Círculo de Viena e toda a sua contribuição para a filosofia. Gente, o Círculo de Viena, ele surgiu entre os anos de 1920 e 1930 na Áustria. É um grupo de filósofos e cientistas interessados em discutir e delinear acerca da verdadeira tarefa da filosofia. Bom, aí vocês vão me perguntar assim, o que é isso, professora? Como assim eles querem discutir sobre a verdadeira tarefa da filosofia? Para eles, pessoal, a filosofia ela não serviria em nada se não fosse pela questão da linguagem. Então a linguagem é um instrumento, é a ferramenta da filosofia. E por meio da linguagem se faz análise, que aí vem a filosofia analítica da linguagem, que eu já comentei com vocês na primeira aula, falei com vocês na nossa webconferência sobre a diferença, né, da filosofia analítica da linguagem e elas são a filosofia da linguagem apenas, puramente, que trabalha com a noção da linguagem cotidiana, a linguagem ordinária. O que acontece? Os filósofos cientistas do Círculo de Viena, eles acreditavam que a filosofia, ela se preocupava muito, boa parte da filosofia até então, até os anos 20, né? Anos 20, entre os anos 20 e anos 30 do século 20, eles acreditavam assim que os filósofos se preocupavam muito com metafísica, com ontologia, com outras questões acerca da filosofia, mas que não tinha sentido, que acabavam priorizando por questões que eram absurdas, vamos dizer assim. Aí vocês vão me dizer assim, não, mas aí eles eram um pouco exagerados, né, professora? Sim, eles eram um pouco exagerados, tanto que os positivistas lógicos, que é outro nome que a gente pode dar a eles, né, que a gente pode falar acerca deles, eles tinham todo um arcabouço conceitual para dizer que na realidade até então a filosofia se preocupava com pseudos problemas e não com problemas de verdade. Um dos filósofos de cabeceira deles foi o Wittgenstein, que eu vou falar mais adiante. Mais especificamente a primeira fase do Wittgenstein, que fala sobre tratados lógicos filosóficos, onde o Wittgenstein diz que as proposições, as sentenças, né, declarativas, são as verdadeiras, são as que têm sentido. São o que o Círculo de Viena chama de proposições protocolares, que são retiradas empiricamente a partir do reducionismo. Então, o reducionismo consiste em reduzir os enunciados empíricos a enunciados mais elementares, que são essas protocolares. Os dados vivenciados, ou, em outras palavras, a ideia é reduzir enunciados complexos a enunciados simples. Os enunciados elementares, de acordo com Carnap, Rudolf Carnap, gente, era um físico, filósofo, né, que fazia parte, um dos que fazia parte do Círculo de Viena. São os dados vivenciados que constituem as proposições protocolares as quais devem descrever os fatos cognoscíveis mais simples, os conteúdos imediatos das nossas vivências, e claro que isso é subjetivo. Então, assim, a gente não pode dizer que o Círculo de Viena ele retirava toda a subjetividade da filosofia, não era isso.
mas eles achavam que tudo que tinha significado por causa do empírico. Então ele falava, né? Inicialmente, muitos empiristas consideravam as proposições protocolares como qualidades sensoriais e sentimentais. E para Carnap, o protocolo constitui totalidade dessas relações. Para outro filósofo chamado Neurath, são partes de fatos materiais. O Neurath, que é o outro filósofo que fazia parte do círculo, ele promoveu uma forma objetiva, né? Contendo o nome de quem vai fazer o protocolo e as indicações espaciais e temporais, com um conceito perceptivo. Então, por exemplo, NN percebeu isso e isso, né? Um exemplo hipotético. No momento T e no lugar O, tá? No momento T, num tempo T. E no lugar O, os protocolos de testes psicológicos fornecem exemplos adequados disso. O Círculo de Viena, então, era liderado por Moritz Schirach. Entre as maiores influências dos empiristas lógicos, né, eles eram chamados de positivistas lógicos e eram chamados também de empiristas lógicos, certo? Estavam intelectuais da envergadura de Mach, Poincare, Duhem, Frege, Russell e Wittgenstein. Lembrando que o Wittgenstein, gente, ele chegou até a procurar o Frege para falar sobre as suas temáticas acerca de filosofia, mas o Frege não quis atendê-lo e enviou para o Russell. Aliás, a partir disso, né, o Wittgenstein, ele teve uma amizade muito duradoura, muito bonita com Russell, e os dois começaram a escrever sobre filosofia. A anedota que se diz é que o Wittgenstein, quando bateu a porta do Russell, disse a ele que não sabia se queria ser aeronáutico, ou melhor, um engenheiro da aeronáutica, ou se ele queria ser um filósofo. E o Russell pediu para ele escrever um texto para avaliar, né? Que afinal de contas ele tinha que avaliar. E aí o Wittgenstein escreveu um texto, deu para o Russell e o Russell disse: você não pode ir para a aeronáutica. É bem interessante. Bom, o filósofo e físico Ernst Mach, né, que nasceu em 1838 e morreu em 1916, foi uma das maiores influências do empirismo lógico, ou positivismo lógico, né? Em 1895, ele aceitou uma cátedra de filosofia na Universidade de Viena e permaneceu no cargo até 1901, quando adoeceu e foi obrigado a se aposentar. Mach, ao reconhecer a relevância das ciências como a matemática, a lógica e a física teórica, a maioria deles eram físicos, tá, gente? Físicos e matemáticos. Buscou um meio de construir teorias científicas mais puras, isentas de obscuridades. Então, por exemplo, eles diziam que sentenças relacionadas à metafísica, à ontologia, em torno delas tinham muito obscuridades, porque como não tinha o dado empírico, o que é natural, né, devido à funcionalidade, à essência desses eixos temáticos, eles achavam que não tinha como se fazer filosofia por meio desses eixos temáticos. Todos eles, né, achavam isso. Uma das suas ideias era clarificar principalmente a física. Era contrário às teorias sobre as noções de coisa em si, e substância. E ainda recusava a teoria da causalidade. Para ele, a causalidade poderia ser substituída pela relação funcional entre as variáveis. Então era algo bem científico mesmo.
Mach tomava a ciência como uma fenomenologia em que a tarefa do cientista consistiria em descrever o mundo e não em explicá-lo. Na verdade, essa descrição do mundo é a própria função da ciência, né? Só que uma coisa que eles não se davam conta é que com filosofia não dá para fazer isso. A filosofia, gente, ela é uma disciplina transdisciplinar. Ela paira entre todas as ciências, mas ela não é uma ciência. Por isso que ela é um tipo de conhecimento. Ao cientista, cabia construir abstrações por meio de complexos de sensações. Era adepto a uma espécie de sensorialismo radical. As fontes desse sensorialismo radical são as proposições significativas, as quais devem ser provenientes de conhecimento empírico. Que aí vem essas proposições protocolares, que as proposições mais complexas são reduzidas, né, àquelas proposições mais simples. Essa tese é um dos marcos do empirismo lógico e teve bastante impacto na primeira fase do Carnap, né? Que eu falei para vocês, do Rudolf Carnap. Na fase, no caso, chamada de fenomenalista, do seu livro Aufbau, de 1928. Segundo a teoria fenomenalista, os objetos físicos mais simples podem ser traduzidos por vivências, ou seja, elementos básicos, por meio de relações básicas. Então, assim, de acordo com Mach, os elementos básicos são as qualidades sensíveis. Então, ele dizia: este é vermelho, que afetam a nossa subjetividade quando percebemos um objeto. Experiências globais e instantâneas que Carnap chama de vivências elementares, constituída por sensações à base da pirâmide, ou seja, de uma pirâmide que começa lá na autopsicológica, que tem a ver com a nossa psique, com o subjetivo. O filósofo matemático Paul Ricoeur, francês, né, que nasceu em 1854 e morreu em 1912, criou uma teoria baseada no convencionalismo. Assim, ó, eu tô colocando aqui algumas teorias desses positivistas lógicos. Cada um tinha uma teoria, mas a base era sempre a mesma, que a filosofia ela tinha que vir de dados empíricos, certo? Segundo o convencionalismo, as leis mais gerais da ciência podem não ser necessariamente deriváveis das leis lógicas, não obstante de outras leis não habituais. As leis não habituais são convenções que podem ser ditas como regras que organizam a sistematização de dados empíricos. Então, como eu disse para vocês antes, tudo gira em torno dos dados empíricos. Tudo tem a ver com o empírico. Paul Ricoeur, por meio do convencionalismo, concebe que uma teoria científica não é estanque. As mesmas premissas podem ter pelo menos dois prognósticos. Aí agora a gente tem um outro filósofo, um outro cientista, que o nome dele é Duhem, um físico francês, na verdade. Ele nasceu em 1861 e morreu em 1916. Ele era adepto ao holismo. Outro que era adepto ao holismo também é o Quine, que vocês já devem ter estudado, porque eu já falei sobre ele em Teoria do Conhecimento. Segundo o qual prega que a mútua dependência para fins de confirmação ou simplesmente semântica entre os enunciados de uma teoria, afirmando a impossibilidade de confirmar ou refutar, ou simplesmente compreender um enunciado de forma isolada dos demais. Ou seja, a gente não tem como compreender uma teoria se não tiver os enunciados todos intercalados, entrelaçados uns nos outros. É o todo que consegue nos fornecer a base sólida daquilo que a gente quer compreender.
Tanto o convencionalismo quanto o horismo estiveram presentes nas teorias dos empiristas, como eu já falei para vocês, né? Sobretudo nas teorias de Neurath e Carnap. Entre os membros do grupo participavam filósofos e cientistas de vários ramos científicos. O principal, como eu falei para vocês, eram físicos e matemáticos, certo? Sob o aspecto filosófico, os principais membros eram Rudolf Carnap, Otto Neurath, Herbert Feigl, Friedrich Waismann, Edgar Zilsel, Viktor Kraft. E sob o aspecto matemático-científico, Philipp Frank, Karl Menger, Kurt Gödel e Hans Hahn. Inicialmente, as suas atividades consistiam, mais num grupo de reunião do que propriamente um movimento organizado. Mas todos eles, na realidade, tinham a mesma pretensão. E uma das broncas, grosso modo falando, vamos dizer assim, dos empiristas lógicos, era sobre a teoria do Heidegger sobre o nada. Que o Heidegger, escreve sobre o nada e ele diz que o nada se nadifica, que ele coisifica, que ele dá o nada, ele dá uma substância ao nada. Os filósofos positivistas lógicos, empiristas lógicos, eles falavam muito sobre essa questão, porque eles diziam que isso é um ótimo exemplo de dizer como a metafísica pode ser obscura e não pode falar sobre a filosofia propriamente dita, ou não pode explicar, fazer com que as pessoas compreendam a filosofia, e que aí entra também a ideia de que a substância ela não pode ser conceituada, vamos dizer assim, colocar grosso modo falando assim, porque ela não vem de um dado empírico, ela não vem dessas vivências simples, certo? Então, gente, o Círculo de Viena, ele foi muito importante no século XX, porque trouxe um outro viés, mas eles eram muito pretensiosos porque eles queriam transformar a filosofia em ciência. E a gente sabe que isso é uma meta basicamente impossível, Porque a filosofia, como eu já disse, é um tipo de conhecimento, ela transcende as ciências, ela paira sobre todas as ciências, ela é uma ótima ferramenta, um ótimo instrumento para as ciências, mas ela não pode ser dita como uma ciência, certo? Então, deixei lá para vocês no e-aula o texto sobre o Círculo de Viena, Espero que vocês tenham apreciado. E, por favor, não se deixem levar pelos preconceitos que as pessoas têm sobre o Círculo de Viena. Porque, embora eles tenham se equivocado, como tantos outros teóricos se equivocaram nas suas teorias, eles foram muito importantes para a filosofia em si. Certo? Por hoje é isso, então. Até a próxima. Bye!